Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais um vídeo aqui do canal do PyLadies sobre a Biblioteca Pandas, tá? Vocês devem estar vendo minha tela aí. Vamos começar um pouquinho diferente hoje, porque o método é o Read Excel, no caso, né? Então a gente vai aprender a importar um arquivo Excel, as planilhas do Excel, para o Pandas, para que a gente possa trabalhar lá. Eu quis começar abrindo o arquivo. Eu não fiz isso com o CSV, né? Poderia até ter feito, para vocês terem uma noção de como é. Mas o Excel a gente já tem mais familiaridade, geralmente, e eu queria falar algumas coisas sobre arquivo Excel, tá? O Excel é esse software que serve para muita coisa. Então as pessoas trabalham os dados lá, fazem conta, fazem, né, transformação e tudo. Mas também é um lugar que as pessoas apresentam os dados muitas vezes. Então é uma mistura de lugar para você fazer tratamento de dados, com local para você fazer um relatório, com o que eu chamo de rascunho, né, ou papel de pão, sei lá, que você faz uma anotaçãozinha qualquer, entendeu? No canto, então aqui eu botei ligar para fulano. Então, assim, não é nem sempre o arquivo Excel vem com o dado assim já bem arrumadinho para você trabalhar, sabe? Você às vezes tem que realmente na importação fazer algumas limpezas ou então pós-importação, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Tudo aquilo que a gente fez na importação no Read CSV para arrumar os dados poderia ser feito após a importação, tá? Então, dá trabalho de você arrumar e você tem que ter cuidado com o arquivo Excel, porque ele geralmente é mais sujo, né? Quem faz um arquivo CSV, geralmente ele vem mais arrumadinho, já pronto mesmo para a pessoa trabalhar. Mas o Excel é muito comum essa situação que vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo que tem, antes de começar, né, os dados realmente aqui da tabela, a gente tem essas duas linhas aqui que, né, com anotações, explicações. Aqui embaixo tem uma observação que a pessoa fez. Aqui a pessoa, alguém pegou essa tabela aqui e fez umas continhas, entendeu? Aqui do lado. Então, bem sujo, sabe? Mas isso é comum, tá, gente? Assim, de você receber os dados desse jeito e tudo. Aí você fala assim, ah, cara, eu vou, faço aqui, eu não tem problema, eu venho aqui, apago isso aqui e tal, depois eu vou e importo. Bem, você pode fazer isso, tá? Vamos supor que você recebeu esse arquivo e você vai ter que tratar ele uma única vez e não vai receber mais nada nesse formato, né? Esse relatório, vamos dizer assim, de Excel. E você só quer fazer aquilo o mais rápido possível, né? Porque é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Tudo bem. Agora, se é um negócio que você vai receber todo mês, aquele arquivo naquele formato, mais ou menos, que é um relatório de alguma área, alguma coisa assim, vai ter uma periodicidade, eu acho melhor você não mexer no arquivo original, tá? Enfim, eu evito mexer em arquivos originais, não quero alterá-los e tal. E aí você já faz a limpeza no Python, porque quando chegar o do mês seguinte, já está tudo lá, vai abrir bonitinho, porque você já fez na importação a limpeza, entendeu? Você não vai ter que abrir o arquivo Excel, enfim, vai ter que ter esse trabalho, tá? Então, hoje a gente vai ver como a gente arruma essa situação aqui lá no Python, tudo bem? Então, vamos começar. Cadê? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, para ficar essa tela um pouquinho maior. Não, acho que... Peraí. Pronto. Então, vamos começar como sempre. Eu coloquei a documentação aqui em cima. Vocês podem verificar, tá? Vamos abrir aqui um pouquinho. Então, ele tem, cadê? Vários parâmetros também, tá? O Read Excel. Porém, não tem tantos como o Read CSV, tá? Alguns parâmetros que a gente vai aprender aqui com Excel poderia também se aplicam, existem no CSV. Eu não quis colocar lá porque já tinha muita coisa, né? O vídeo já ficou gigante. Mas vocês vão aprender aqui a mesma coisa. Se o seu arquivo for CSV, você precisar utilizar lá, ok? Então vamos lá, vamos importar Biblioteca Pandas e vamos abrir esse arquivo. Eu já coloquei na mesma pasta onde está o código, tá? Para não ter trabalho, vocês já sabem como criar um caminho e tudo direitinho, né? Colocar o rstring e tal, se precisar, mas já deixei. Vamos lá, gente, abrir. Você vê que abre tudo bagunçado. Por quê? Porque tá bagunçado lá. Então, informações da clínica de nutrição. Lembra aquela primeira linha aqui? Tá vendo? Ela veio para cá, tá? Tá aqui.
aqui. Tem um bocado de unnamed, porque justamente essa informação aqui tá mesclado, então é como se ela estivesse aqui na coluna 1, né? E depois as outras colunas, como não tem nome, né, nas colunas, então fica unnamed, né? Aí ele cria 1, 2, 3, enfim. Aí você vê que tem aqui o ligar para fulano, aqui no canto, anotaçãozinha, né? Enfim, várias colunas sem informação nenhuma, então você se assusta um pouco, mas você vai entender que aqui é que começam seus dados, nessa linha aqui, né? Então, tem que pular o quê? 2 linhas, né? Que aí começam os dados realmente. Também tem essas colunas que não tem informação nenhuma, né? Essa parte da image 9. Então, você vai ter que tirar elas também, tá bom? Vamos ver aqui na informação sobre os tipos de dados, né? Você vê que tem muitos dados como object, porque mesmo que tenha qualquer outro formato, por ter alguma coisa escrita, tá? Deixa eu ver o que é que a gente pode. Tipo esse da data, tá? É o data one image 3, né? Ele não reconheceu como data, tá? Como object, porque tem alguma coisa escrita. Mas, por exemplo, se tivesse esse informações da Nutri aqui em cima, aqui mesmo, né? Na verdade, esse altura, peso, idade, ele reconheceu como número, gente? É o quê? Deixa eu ver aqui. É o 5, é o 4, 5 e o 6. Vamos ver. 4, 5 e 6. Ele não reconheceu como número, né? Um dos motivos porque tem escrita altura aqui, tem aqui peso, tá? Porque o nome da coluna tá esse name, disso aqui tá como um valor, tá? Da linha 1. Então se tem alguma coisa de string, ele não vai conseguir reconhecer como número, né? Então, tá tudo bagunçado. Para você trabalhar com isso aqui é complicado. Então, vamos lá, gente. Primeiro, começar excluindo essas linhas fora da tabela. Então, a gente tem dois parâmetros aqui, que é o skip rows e o skip footer. Ou seja, a gente vai, com o primeiro, pular as linhas iniciais. A gente vai dizer quantas linhas a gente vai pular no início, para a gente começar a importar. E o skip footer, quantas linhas do final do arquivo a gente vai pular, tá? Então, justamente aqui a gente quer tirar essa aqui, tá vendo? Só tem nulo, tá? Foi justamente a pessoa deu uma linha de espaço aqui para ficar bonitinho no Excel, né? E a gente quer pular essa linha aqui, que tem as medidas, foram realizadas pela nutricionista, porque não tem informação pra gente aqui, tá? Então, vamos pular essas aqui do footer, né? Do final do arquivo. E vamos pular essas duas aqui iniciais, que tem a observação e tal. E aí vamos começar daqui, que é onde está nosso cabeçalho, tá? Essa tabela começa aí. Então, skip rows duas, skip footer duas, por coincidência, duas linhas, né? Pronto, já melhorou bastante. Então, aqui já é o nome da coluna mesmo, que a gente quer. Então, os dados aqui, ó, tudo ajeitadinho. A gente pode ver que termina com Sérgio, né? Pra gente ver se a gente pulou alguma informação. Realmente, aqui termina com Sérgio, então a gente fez tudo certinho. A gente tem ainda esse problema dessas colunas aqui, justamente que não tem nome, que não tem informação que a gente quer, né? A pessoa fez alguma continha e tal. E a gente já sabe que a gente pode utilizar o use columns, né? Então, como eu falei para vocês, a dica que eu dou é você listar as colunas, aí você vai copiar essa lista aqui, né? Vai colar no use calls, aí você apaga essas que você não quer, as colunas que você não quer da lista. E aí vamos lá, vamos carregar novamente. A gente aproveita, né? A gente pode olhar aqui, tá? Na informação agora, a gente vê que tem alguns que ele já entendeu que é número. Uma coisa interessante aí desse de Excel é que mesmo aqui no meu Excel, tá? Ele estando com vírgula, porque o Excel está em português, né? Então o decimal, o separador é a vírgula, ele entende automaticamente, tá? A gente não precisa colocar aquele decimal lá, né? Que a gente colocou no CSV, quando o número está aqui como número no Excel, tá, gente? Pode ser que não esteja. Enfim, existe aquele parâmetro decimal, a gente vai ver no Excel também. Mas vamos lá. Então a gente já viu que ele entende que é número, a gente não precisou colocar, né? Se é número lá no Excel tinha vírgula, ele entende que vai ser número aqui, vai botar ponto, que é o padrão dele, né? Óbvio, não trabalha com vírgula, mas ele já entende que é número. Mas aqui tem esse tracinho, então aqui nessa linha de idade,
ele está colocando como object, por causa daquele tracinho. Então, tem aquele mesmo parâmetrozinho que a gente diz quais são os valores nulos, né? Então, eu botei aqui o tracinho. Então, quando ele abrir agora, ele já, quando ele importar, né? Ele já vai entender que aqui é nulo, vai passar para float, né? Porque, como eu falei para vocês, número inteiro no Pandas, ele não aceita valor nulo. Então, quando tem um nulo, ele já transforma automaticamente para float, tá? Vai vir o Pandas 2.0 aí, gente, que vão ter uns tipos diferentes, bem interessante. Quando eu estiver trabalhando com ele, eu faço um vídeo sobre essas diferenças de tipo, que vão ser muito legais para quem trabalha com muitos dados, como eu falo sempre. Quem trabalha com pouca coisa, enfim, qualquer dado aí, qualquer tipo serve. É, mas vamos lá. A coluna de peso tem espaços, lembra? É o mesmo arquivo. E aí a gente não tem no Excel, tá? Então ela vai estar aqui. Deixa eu criar aqui uma coluna, tá, gente? Coloquei uma linha. Vamos lá, vamos df info aqui. Então ela continua como object, tá? Peso, porque como ela tem espaço, não vai ter como reconhecer aquilo como número. E aí eu coloquei aqui uma observação. O Read Excel ele não tem aquele parâmetro skip initial space, que é aquele que tira esses espaços iniciais, então tiraria, ficaria nulo aqui, tá? Então a gente tem que arrumar isso depois que a gente importa, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui na coluna sexo e vou fazer vou rodar esse método unique, que vai ver os valores únicos, né, que tem na coluna, tá? Então a gente está vendo feminino, masculino e tal. Parece que é um valor que a gente pode botar como categórico, que só tem feminino e masculino, né? Porém, quando a gente põe o unique, ele mostra exatamente, né, o que está lá dentro das células, né? E a gente vê que tem muito espaço aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, feminino, tem um bocado de espaço. Aí no masculino a gente tem espaços antes e depois, tá? Aqui nesse masculino. Então o feminino aqui também, ó, espaço depois. Então tá muito bagunçado isso aqui. Não temos como arrumar, assim, com um parâmetrozinho na importação, tá? Mas isso aqui é simples de arrumar. Eu não vou ensinar agora para não ficar muito grande o vídeo, mas a gente vai trabalhar com os métodos de string. E eu já trago rapidinho esse método que resolve isso, é coisa simples, tá bom? Mas por enquanto é isso aí, vamos deixar desse jeito. Vamos lá. Um outro problema que a gente tem com o Excel, o Read Excel, é que ele não avisa quando há colunas com mixed types. A gente já viu que quando o Read Sensível identifica que tem tipos mistos ali numa coluna, ele avisa pra gente. E aí a gente vai lá, põe tudo como string, né? E aí depois a gente ajeita, faz, né, o que a gente tem que fazer quando a gente importa, depois de importar. Mas aqui no Excel ele não avisa, gente. Então isso é péssimo, tá? Porque, por exemplo, o peso lá, né, que tá com aqueles espaços. Eu vou botar o unique aqui novamente, você vai ver que isso aqui, ó, não tá entre aspas, tá? Então isso aqui é um número. Isso aqui é um número, mas aqui tem uma string, né? Então, ele não avisou nada pra gente. Tanto que isso aqui é um número que eu tô aqui filtrando, tá? Enfim, quando eu faço uns filtros aqui, né? Mas ainda não expliquei direito, mas o que eu tô dizendo é, me mostre data frame apenas as linhas onde o peso, o valor da coluna peso é 55,5, é isso aqui. Tá, vamos lá? Ele mostrou, tá? Se eu colocar aqui como se fosse uma string, ó, vai mostrar, tá? Porque tá como número lá. Só que tem outras coisas que estão como string, então isso é péssimo para trabalhar, tá? Então a gente não quer isso, mas é isso. O problema do Excel é que ele não avisa, né? Ele não dá aquele warning, então tá aqui como object, você acha, tá tudo string, beleza, né? Não é o caso. Eu vou fazer com a documento, tá? Por quê? Porque geralmente quando a gente tem, vou até falar disso. Quando a gente tem aqui, ó, algumas colunas como CPF, número de identidade, algum número de documento, ela pode ter só caracteres numéricos, tá? Pode ser que aconteça como o CPF, só tem número. Mas a gente, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, a gente quer abrir ela como uma string, como um texto, porque a gente não vai fazer conta com esse CPF, muitas vezes, né? A gente não vai fazer conta com ele. A gente, muito pelo contrário, vai fazer algum tipo de manipulação que é de string. Então, por exemplo, CPFs, muitos começam com zero. Então, tem vários zeros. Se a gente abrir como número, esses zeros somem à esquerda, né? O CPF vai ficar com menos do que 11 dígitos, né? E vai ficar um númerozinho menor. Então, isso pode bagunçar a gente, sabe? Na hora de trabalhar. Porque, sei lá, você pode querer criar uma senha que é em cima da quantidade, sei lá,
3 primeiros números do CPF da pessoa. Você vai criar uma coluna aqui onde tem senha, só com os 3 primeiros números do documento, tá? E aí, isso daí é uma manipulação de string, uma manipulação de texto, né? Você não está fazendo conta, você está pegando os primeiros caracteres que tem aqui. E aí você vai ter que transformar para string. E aí, de repente, já sumiram os zeros. E os zeros seria importante, que seria 000, sei lá, os primeiros. Aí já sumiu, vai ficar 865, entendeu? Então, quando a gente trabalha com algumas. Tem caracteres numéricos que, na verdade, a gente não faz conta com eles. A gente faz operações de string. Eles são um código, sabe? Enfim, o número do documento não é um negócio que a gente vai ficar somando com outro número de documento, diminuindo de 3, enfim. Geralmente a gente não vai trabalhar com funções, né, com métodos de número, numéricos, né? A gente vai trabalhar com métodos de string. Então é importante que a gente abra ele como string. Então, beleza, eu fui aqui, então vamos lá. Tá aqui, ó, o documento, tá como object. Eu falo, beleza, tá como string, ótimo. Eu vou querer puxar os 3 primeiros números e não sei o que, fazer alguma coisa assim. Mas não tá, tá? Não é bem isso. Quando a gente vê os valores únicos, a gente vê que a maioria dos números aqui, eles estão como numérico mesmo, tá? Só esse aqui que tinha a letra A, que ele colocou como string. Ou seja, na hora que eu abrir assim, se tivessem zeros aqui no início, eu perderia esses zeros, né? Eles não estariam aqui, eu poderia precisar deles para fazer algo, como eu falei para vocês, né? Aí puxar os 3 primeiros números e aí já apareceriam outros números, né? Enfim. Então, cuidado. O Excel ele não avisa. O que é que eu indico vocês? Ou vocês botam o que eu faço, né? O que eu faria. Defino tudo, todas essas que eu sei que estão lá como objeto e mais tem coisas numéricas, né? E tal. Eu boto logo como string para eu não fazer bobagem na hora que eu começar a analisar e aí dar alguma coisa errada, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Ou então, gente, muito cuidado, anota na planilha Excel. Não, não na planilha Excel, não vamos ficar fazendo isso. Anota num papelzinho aí, tá? Um rascunho, que você vai. A primeira coisa que você vai fazer é arrumar isso, tá? Quando você abrir, você vai ajeitar, tirar aqueles espaços, né? No caso aqui do peso, você quer que ele seja numérico, né? Você está abrindo ele como string, mas você quer que seja numérico, você vai limpar esses espaços e aí depois você vai passar para numérico, é a primeira coisa que você faz. E essa documento não, esse documento você vai querer que ela seja string mesmo, ela já vai abrir organizada, já vai abrir como string e você já vai trabalhar sem medo, tá? De ter alguma coisa errada. Entenderam? Isso aí, qualquer dúvida, bota aí no comentário, tá? Vamos lá, então. Já abrimos aqui como string. Vou fazer esse info aqui. Só por fazer, porque a gente, como eu falei, não teve como mudar o caso do peso, tá? O peso continua sendo. Agora sim, agora quer dizer, a gente mudou para string, mas falando, continua que a gente vai ter que arrumar depois, né? Porque a gente vai querer trabalhar com peso como caractere numérico, então a gente vai ter que tirar esses espaços aqui, para a gente conseguir transformar ele para número, né? E o documento agora já está arrumado, ó, já está tudo string, já abriu organizado, tá? Beleza? Vamos lá. Aí vocês podem perguntar uma coisa que todo mundo pergunta, né? E como que eu vou escolher a planilha que eu quero importar no Excel, né? No Excel aqui, eu até criei 2 planilhas, tá? 2 sheets, né? Justamente para a gente fazer esse teste. Por padrão, ele abre a primeira, ok? Então, por padrão aqui, a gente não tinha dito para ele qual era a sheet nem nada, né? E ele abriu primeiro. Mas tem esse parâmetro chamado sheet name, tá? Que a gente pode colocar ou o nome ou a posição da planilha que a gente quer, ou seja, ou a gente coloca que é a planilha, começa sempre do zero no Python, né? Então aqui seria a planilha 0, ou a gente coloca o nome, né? Tá lá PyLates, a gente colocou PyLates aqui, e ele vai abrir. Aí essa daí, PyLates, tá? Então aqui abriu direitinho. Vamos trocar aqui para 0, só pra gente, pra vocês entenderem que, né? Vai abrir também a mesma planilha, tá? Vou colocar PyLates aqui para ficar bonitinho. Cadê, gente? Oi. Então, posição ou nome, tá? Vamos abrir então a outra, né, que essa a gente já viu várias vezes. Vamos abrir a sheet name 1, que é essa aqui que tá lá como faturamento, tá? Faturamento. Coloquei algumas coisinhas pra gente arrumar aqui, né? Vamos lá. Você vê que tem uma linha aqui.
Então, beleza, a gente abriu, tem essa linha aqui que a gente tem que tirar, a gente já sabe como fazer isso, né? Vamos tirar, vamos ver quais são os tipos de dados que tem aqui, tá tudo como object, tá? A gente viu que tudo número aqui, né? Mas, enfim, se tem essa linha aqui com valores de texto, a gente já sabe que vai virar tudo object mesmo, né? Então, vamos arrumar isso para ver se resolve, tá? Arrumei, então agora já tá aqui como coluna, tudo direitinho. Vamos ver se ele reconheceu os números. Pronto, ele reconheceu que aqui tem um número inteiro, né? Ok. Mas aqui, ó, continua como object. Ele não está reconhecendo isso como número. E aí a gente tem esse problema de que, por algum motivo aqui no Excel, isso aqui não está como número, tá? E ele está com separador tanto de decimal, que está com a vírgula, como ele está com esse separador de milhar, que está com um ponto, tudo bem? Então, quando isso acontece, o método aqui do Pandas, ele não entende que aquilo é um número. Então, você tem que mudar algumas coisas para que ele entenda, né? A gente já imagina o quê? Que a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai ter que dizer para ele o que a gente disse no CSV. Vai ter que dizer, olha, lá no Excel, decimal, lá, aqui nessa tabela nossa do Excel, a vírgula tá como separador de decimal. E esse ponto tá como separador de milhar. Então, tem, além do parâmetro decimal, tem esse thousand também, que é de milhar. E a gente tem que colocar que onde tiver ponto aqui é separador de milhar. Então, ele vai saber organizar isso como número. Esses dois parâmetros, eles também existem, tá? Lá no read CSV, assim como esse skip rows também, tudo direitinho. Vamos lá? Assim, gente, acho que eu não falei no início, mas o read Excel, antigamente, ele tinha um parâmetro encode, tá? Então, a gente talvez tivesse que colocar lá, tinha um aqui e tal. Mas depois ele parou de ter. E aí nem aceita se você colocar, tá? Então, ele já reconhece isso aí. Essa parte do codec, tudo direitinho, tá? É só para saber, só estou falando porque você pode estar com uma versão de Pandas mais antiga e você tentar abrir aqui, é daquele problema de codec e tal, resolve igual lá. Põe encode e põe lá o lat1, esse tipo de coisa. Mas se, ou então você atualiza a sua versão do Pandas, tudo bem? Vamos lá. E aí sim, gente, agora ele vai entender que é numérico, tá? Que a gente já disse para ele que a vírgula era o separador de decimal e que o ponto era o separador de milhar. Então, ele já entendeu que o faturamento é numérico, tá um float 64 aqui, tá? Agora, outra dúvida que eu vejo que as pessoas sempre perguntam, como que eu vou importar diversas planilhas de um mesmo Excel, assim, de uma única vez e tal. É naquele mesmo parâmetro XNM, você pode passar uma lista, tá? Com as planilhas que você quer. Então, aqui eu passei a 0 e 1, são as únicas que tem lá, tá? Vou abrir aqui para vocês verem como é que vai abrir isso, tá? Pronto, minha gente, olha que confusão. Confuso, né? Porém, a gente tem que entender isso. Aliás, uma coisa que vocês vão ter que aprender é entender qual é o tipo de estrutura que vocês estão recebendo quando vocês aplicam o método. Então, assim, eu apliquei aqui, a gente não tem um data frame aqui, né, de resultado. A gente tem o quê? Começando com essa chave aqui, o que é? É um dicionário, tá, gente? A gente já viu o dicionário. Então, tem. Como é o dicionário? Tem primeiro a chave, né? 2 pontos, aí tem o valor, tá? Então, isso aqui tudo é o valor, tá? Aqui é o nosso data frame 1, ok? Aí, cadê a outra chave, gente? Não, continua, né? Continua porque é grande aqui, tá bem bagunçadinho. Cadê? E aí, depois a gente tem aqui, ó, outra chave, tá vendo? 2 pontos e outro valor, que é o outro data frame. Então, o que ele faz? Então, se você passar aqui por essa função do Python chamada type, né, e botar o df, ele vai falar que é um dicionário. É um dicionário de quê? Um dicionário de data frames. Então, você tem um dicionário de data frames. Por quê? Porque você pode ter um dicionário com outro dicionário, com uma lista dentro, você sabe, né? Que pode ser uma bagunça aí. Aqui no caso é de data frame. Então, como o def é um dicionário, eu posso abrir aqui, né? Colocar a chave, né? No colchete. E a gente vai ter o nosso data frame, porque o valor dessa chave é um data frame, né? Dentro do dicionário. Então, aqui é um dicionário, aqui é a chave, é assim que a gente chama, né? No dicionário, os nossos valores, e aí a gente vai ter o valor que está na chave 0, que é aquele nosso primeiro data frame lá do PyLates.
tá? Se a gente colocar a chave 1, a gente vai ter a outra planilha do faturamento, tá? Você pode ver que como a gente tem que arrumar as duas, não fica legal abrir tudo junto, né? Porque você vai ter que arrumar tudo depois. Mas, já sabe. Carol, eu quero abrir todas. São muitas planilhas, eu quero juntar elas e tal, elas, enfim. Cada uma tem valores de um mês, de, sei lá, de faturamento do mês, eu vou juntar, fazer alguma coisa. E eu vou ter que botar uma lista com todas as planilhas? Não, se você colocar no parâmetro sheet name o valor none, que é tipo nenhum, ele vai abrir todas as planilhas. Então aqui ele já abriu todas, tá vendo? E aí ele vai botar como chave o nome que tá na planilha, tá? Então aí ele colocou PyLadies, né? Ficou sendo a chave, aí vem o primeiro data frame, e aí depois faturamento, a segunda chave, né? E o data frame. Para chamar o data frame, a gente vai, né? Passa a chave aqui, chama outro, passa a chave aqui. Ah, o daqui tava zero, o daqui, enfim, né? Quando a gente abriu com a lista, tava, cadê? O 0 e 1, né? Como a chave, é porque a gente colocou 0 e 1 aqui, tá? No sheet name. Mas se a gente colocasse PyLadies, né? E faturamento, ó, ele já abriria com as chaves que estão aqui, tá? No sheet name. Então, se você preferir, pode colocar assim, tá? Eu vou colocar o 0 e 1 aqui, para ficar diferente do outro. 0 e 1. Pronto. Eu vou deixar assim. Pronto, gente. Então, a gente já sabe, quando a gente abre várias planilhas com o Excel, a gente tem um dicionário de data frames. Entenderam? Por hoje é só. Deixem comentários com dúvida, alguma coisa. Curta o vídeo, compartilhem, esse tipo de coisa. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre um método chamado concat, né, que é de concatenar, que vai ser interessante para que a gente depois veja a parte 2 do Excel, que a gente vai aprender a juntar essas planilhas, tá? Como eu falei, você pode ter aqui na planilha Excel ou um faturamento, sei lá, de janeiro, em fevereiro, em março, tal. E quando você quer abrir para analisar, fazer comparação, você quer juntar todos um embaixo do outro, ou um do lado do outro, enfim. A gente vai aprender a fazer isso, tá? Na importação dos arquivos, então a gente já junta tudo num grande data frame para a gente analisar. Mas para isso a gente vai utilizar esse método concat. Então, primeiro eu vou fazer um vídeo sobre ele, ok? Acho que é isso. Até o próximo vídeo, gente.